Bom, continuando então os elementos das demonstrações contábeis, agora vamos ver o passivo. Anteriormente vimos o ativo, agora vamos ver o passivo. Então o passivo é uma obrigação presente derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Então isso aqui está previsto lá na norma Estrutura Conceitual e no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, uma obrigação, pelo menos existem 3 tipos de obrigações que nós podemos exemplificar aqui. Obrigações oriundas por produtos ou serviços, ou seja, as obrigações que você tem com os fornecedores de produtos ou de serviços. Obrigações apropriadas por competência, por exemplo, a área de pessoal, ou seja, apropriar a folha de pagamento pelo mês de competência, e os encargos sociais, evidentemente. As obrigações por provisões, também podemos exemplificar pela área de pessoal, ou seja, o servidor a cada mês que passa tem 1/12 de férias, 1/12 de 13º, devemos ir provisionando essas obrigações. Então isso aqui, estamos fazendo isso aqui em obediência ao princípio da competência, ou seja, porque a contabilidade, a partir desta convergência e de adotar a estrutura que está inclusive prevista na Lei 6404, ela obedece ao princípio da competência. E uma informação importante é dizer, uma obrigação ela surge independente da execução orçamentária. Lá, quando a gente estudar plano de contas, lá a gente vai ver, mas se ela está registrada como obrigação eu posso pagar, se ela não passou pela execução orçamentária eu não posso pagar. Lá, quando a gente estudar plano de contas, a gente vai discutir isso aí. Esse tema que é importante, mas o que tem que ficar claro aqui é que uma obrigação ela acontece e deve ser registrada na contabilidade independente da execução orçamentária. Basta ter acontecido o fato gerador. Da mesma forma que o ativo, o lado do passivo também é dividido em circulante e não circulante. Tá? Isso aqui de acordo com a Lei 6404. 6404. Então é a mesma estrutura do ativo. E também está em relação a prazos, só que aqui no caso de prazos exigíveis. As obrigações exigíveis até 12 meses após o encerramento das demonstrações contábeis ficam registradas no circulante, ou seja, no curto prazo. E as obrigações exigíveis após 12 meses do encerramento das demonstrações contábeis fica registrado no longo prazo, chamado não circulante. Então essa divisão aqui também em relação a prazos esperados. Da mesma forma que tem do lado ativo, o lado passivo também apresenta o passivo financeiro e o passivo permanente. Aqui é de acordo com a Lei 4320. Então aqui também, na mesma ideia do ativo, ou seja, o que está registrado no passivo financeiro não depende da autorização orçamentária, ou seja, já passou pela autorização orçamentária, então pode ser pago as obrigações que tiverem em passivo financeiro. O passivo permanente, ele depende de autorização legislativa, ou seja, para realizar pagar alguma obrigação, ou seja, extinguir a obrigação, precisa de uma autorização legislativa, ou seja, tem que estar previsto na lei orçamentária, na alteração da lei orçamentária, em algum crédito adicional, para poder passar pela execução orçamentária e poder ser pago, ou seja, transformar em passivo financeiro. Enquanto tiver em passivo permanente, ele está registrado a obrigação, que seria uma obrigação que ainda não passou pela execução orçamentária. Então aqui a separação, como no ativo, ela é em relação se já passou ou não pela execução orçamentária. O financeiro já passou pela execução orçamentária, então ele pode já passar pelo fluxo financeiro, pagar, e o passivo permanente ainda não, ou seja, depende de passar pela execução orçamentária. Então a relação a 6404 está em relação a prazos, circulante e não circulante, e financeiro e permanente está em relação à execução orçamentária. Lembrando que isso aqui, circulante, não circulante, financeiro e permanente, não são sinônimos, são coisas distintas. Aqui a estrutura contábil, circulante e não circulante, e passivo financeiro é em relação à execução orçamentária. Como vimos lá no ativo, a necessidade de nós separar isso é que a diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro podemos calcular o chamado superávit
superávit financeiro. Tá? Então, aqui temos a diferença, superávit financeiro, que é uma das fontes de abertura de créditos adicionais. Do lado do passivo, não é um passivo, mas está do lado, que é a forma de fechar o balanço patrimonial, também temos o patrimônio líquido. Então, o lado do ativo, o lado do passivo somado ao patrimônio líquido, fecharia o balanço patrimonial. Então, o que é o patrimônio líquido? É a diferença entre o ativo e o passivo. E apresenta o resultado patrimonial. Como é que chegamos no resultado patrimonial? São as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas. A diferença das variações patrimoniais gera o resultado patrimonial, que pode ser um déficit patrimonial, pode ser um superávit patrimonial, e vem parar no lado do patrimônio líquido para fechar o balanço patrimonial. Então, o resultado patrimonial, ele acontece do ponto de vista obedecendo o princípio da competência. Tá? Então, são resultados diferentes. Lá nos procedimentos contábeis orçamentários, a gente identificou que existe o resultado orçamentário, que não é a mesma coisa que o resultado patrimonial e nem é a mesma coisa que superávit financeiro. São conceitos distintos na contabilidade pública. Então, essa informação do resultado patrimonial vem das variações. Na contabilidade pública chama-se variações patrimoniais, que nada mais é do que as receitas e as despesas. Só que se utiliza essa nomenclatura para não haver a confusão com receita e despesa pública. Então se adotou essa nomenclatura, variações patrimoniais, aumentativas ou diminutivas, que vai apresentar a demonstração das variações patrimoniais e, consequentemente, o resultado patrimonial. Então esse é o lado do passivo, incluindo o patrimônio líquido, e os elementos das contas de resultado aqui, que são as variações patrimoniais, completos os elementos das demonstrações contábeis. Então, este é o lado do passivo, que apresenta as obrigações, que são o chamado capital de terceiro, se nós aliar lá a contabilidade geral, e o capital próprio, que é o patrimônio líquido. Então, isto é a origem dos recursos. O lado do ativo é a aplicação dos recursos. Tá? Então, esse é o conteúdo que estamos, neste momento, trabalhando, que é os procedimentos contábeis patrimoniais.